Olá pessoal, dando sequência então à análise da prova de língua portuguesa do Chacal. Vamos dar uma olhada numa questão aí de acentuação gráfica. Vamos ver aí o que pede a questão. Fala assim: de acordo com a norma padrão, assinale a alternativa em que o primeiro dos termos destacados deve receber acento gráfico. Bom, então olha, vamos ver o que ele quer aí. Ele fala o seguinte: ele coloca numa frase, ele destaca dois termos. E ele fala, um dos termos tem acento gráfico e ele quer o primeiro, né? Ele fala assim, qual do primeiro tem que ter acento gráfico? E vocês vão reparar que as palavras elas têm a mesma forma, né? É a mesma escrita. Por que isso? Se você já sabe que se você for escrever lá no Word ou outros programas, quando você escreve errado, ele te ajuda, né? Ele faz aquela cobrinha embaixo, falando, ó, escreveu errado. Mas se você escrever algumas palavras erradas, ele não vai te corrigir. Por exemplo, a palavra música tem acento. Só que se você escrever a palavra música no Word sem acento, ele não vai te corrigir. Por quê? Porque ele vai entender que existe uma outra palavra, que é o verbo musicar, né, na terceira pessoa do singular, e essa palavra musicar não tem acento. Porque uma coisa é falar música, que tem acento, porque é uma proparoxítona. A outra fala assim, ele musica letras de poetas. Então é um compositor, um músico que pega letras e musica. Música não tem. Então é isso que ele vai querer saber aí. Vamos ver? Vamos dar uma olhada. Por exemplo, quando eu falo na A, peço que se analise com cuidado o material. Esse analise, ele tem acento? Vamos pensar? Analise a sílaba tônica é o li, né? Então, eu tenho a palavra, a sílaba tônica aí, na penúltima e não na antepenúltima. Então, ó, só porque isso vai valer para todos, então eu vou falar aqui agora, depois a gente vai seguir vendo isso em todos. Entendeu o seguinte, toda proparoxítona é acentuada, não tem exceção, é uma regra que não tem exceção. E o que é uma proparoxítona? Quando eu tenho a antepenúltima sílaba acentuada, então como a palavra música, né? Então, ó, música, eu sempre tenho que pensar de trás para frente, então vamos pensar assim, né? Palavra música, K, Z, mu. Então, mu, antepenúltima, Z, penúltima, né? K, última. Quando eu tenho a antepenúltima acentuada, a antepenúltima sílaba tônica, eu acentuo graficamente. Agora, se for a penúltima, não é uma proparoxítona. Posso até acentuar, dependendo do caso, mas não é uma proparoxítona. Então, aí eu tenho que ver outra regra, beleza? Aí é uma paroxítona. Fechou? Vamos lá. Analise, eu acentuo ou não? Não, porque é uma paroxítona terminada em E. E eu não acentuo as palavras paroxítonas terminadas em E. Como ele quer o primeiro, acentuado, já foi, né? Mas só para ficar claro, a segunda eu colocaria, porque, ó, e me envie a análise. Análise, analise. Então vejam que aqui a sílaba tônica é a antepenúltima. Aqui é uma proparoxítona. Análise tem acento, analise não. Ele quer a primeira no S. B. Era pouco provável que o lugar em que habito promoveria um novo hábito de vida. Então, olha, habito e hábito é a mesma coisa, a mesma lógica, né? Quando eu falo habito, eu tenho uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. E eu não acentuo as paroxítonas terminadas em O. Então, essa aí não tem acento. Agora, hábito, aí eu já não tenho uma paroxítona, eu tenho uma proparoxítona. Como ele quer a primeira, pulo S. E essa aqui, pessoal, como é que vocês pronunciam essa palavra? Duvida ou dúvida? Não há dúvida. Então, nesse caso, é uma proparoxítona. Porque eu falo duvida. Então, é uma proparoxítona e acentuo. É o primeiro que aparece. Depois, a gente vê aqui, ó, que muita gente duvida. Seguindo a mesma lógica, né? Então, aqui, a sílaba tônica seria o vi, uma paroxítona terminada em A, eu não acentuo. Como ele quer, olhando lá, né? Assinale a alternativa em que o primeiro dos termos destacados deve receber acento gráfico, é exatamente essa que eu vou marcar. A palavra dúvida tem acento, a palavra duvida não tem acento. Beleza, pessoal? Certinho? Então é isso aí, até uma próxima.